O Atlético divulgou a lista de relacionados para a estreia na temporada contra o Patrocinense. Vou colocar na tela aqui e, por exemplo, o Scarpa tá fora. Aí eu estava conversando com uma pessoa, agora eu perguntei, mas aí a estreia do Scarpa, então, será contra o Cruzeiro? É possível, é possível. Então, o Campeonato Mineiro começando, os relacionados aqui estão Elton Novaes. Dentro do esperado, né? Ou não? Não está dentro do esperado, não. A gente imaginava que pelo trabalho iniciado do Atlético, o Galo só usaria os principais jogadores no jogo contra o Democratas de Governador Valadares, que é o jogo no domingo. Então, esse grupo de relacionados aí me surpreendeu, porque a preocupação do Atlético no primeiro momento era porque a viagem é um pouco desgastante, que ela vai até Uberlândia e de Uberlândia para Patrocínio, eles seguem de ônibus, são 150 quilômetros, então queria evitar esse desgaste excessivo de parte dos atletas do Atlético aí nesse início de temporada. Mas vejo com bons olhos e pode ter uma relação muito bem com o clássico que acontece na terceira rodada, ou seja, é o Filipão vendo o clássico de uma forma mais séria, mais importante e pensando nisso, preparar melhor a equipe já nesse jogo contra a Patrocinense, depois diante do Democrático de Governador Valadares e aí encara a equipe do Cruzeiro no dia 3 ou dia 4. Teve uma mudança, mudou para o sábado. 3, sábado né? é 3, então é né? 3, no dia 3. Seria 4 e foi para o dia 3. Então é isso. Eu acho que tem muito relação a isso. Mas ainda penso, HG, que o Atlético possa usar um time alternativo e não vá com do 1 ao 11 os principais atletas. Ô, Lu! Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Cadê que é risadinha? Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Olha ele aí. Olha ele aí. Tá aqui. Ontem eu perguntei, eu rodei aqui, porque é o seguinte, a turma pediu segunda chance pro Gilberto. A turma e eu tô me incluindo. Você quer me pilhar de novo? Não, vai entrar em discussão de novo com isso. Absolutamente. Você não pega a pilha nunca. Nunca. Que super equilibrado. Eu já tô. Então, ontem nós discutimos sobre isso. Segunda chance pro Gilberto, bababá, bababá. E aí o Vargas aparece aqui na relação. Você daria uma segunda chance? Segunda, terceira, quarta, opa! sétima. Não, faz o recorte aí, eu mesmo, que eu falei ontem. O Everton, tem contrato, né, Everton? Então, tá no elenco, o problema é, o Vargas até interessa outros clubes. Só que quando os outros clubes vão analisar salário que o Vargas ganha e o que ele entrega, opa, obrigado, não quero. O Vasco teve interesse. Só que quando começou ali uma situação de negociação, a desistência foi no primeiro momento. O custo-benefício Vargas, eu sempre falo custo-benefício no futebol, o Vargas não é um jogador ruim, mas o que ele ganha e o que ele entrega, aí sim eu acho que não é tão útil ao Atlético hoje. Só que você não pode se desfazer de um jogador, vai treinar em separado. Nunca. Não pode, porque você desvaloriza esse atleta. É um ativo. Colocando Vargas para jogar, quem sabe, faz alguns gols, quem sabe não surja uma negociação que seria importante para o Atlético aí, vender o Vargas, que se livraria de um alto salário no elenco atualmente. Outra ausência ali que a gente não viu, o Mariano, né? O Mariano também, tem algumas, e né? nesse começo de trabalho, vai fazendo um aprimoramento físico, o Mariano já com uma idade mais avançada. E lembrando que ele teve uma lesão na temporada passada também, que deixou ele de fora de alguns jogos. Mas ainda sobre a questão do Vargas, o fato dele, o alto salário, o Atlético vai ter que entrar numa jogada com um possível clube de fazer aquele 50-50. Pagar metade que é do salário. pagar uma parte do salário, porque o salário dele no Atlético é muito alto. E eu lembro mais uma vez, o Vargas teve a sua importância no Atlético? Teve. Só que agora, no momento, ele não entrega, já tem muito tempo. Mas você sabe, Altinho, muito que tempo. quando a gente... E o Atlético pecou pela renovação. Para mim foi um erro do Rodrigo Caetano. Um erro que aconteceu o quê? O Vargas, ele entra na equipe do Atlético no final de 2022 para suprir a ausência do Hulk, que tinha sofrido uma lesão. E ele ajuda o Atlético. E naquele momento acontece a renovação. Então a renovação, ela foi movida pela emoção daquele momento e renova até 2024. O ano de 2023 dele é perdido. Para mim foi dos erros do Rodrigo Caetano. Para mim, talvez o do Vargas esteja no topo, que era um jogador que eu até acreditava que fosse virar demais. Mas, sabe quando a gente fala de tesão pelo jogo? Você vê um jogador que tem tesão pelo jogo? Eu vejo o Rubens jogar, eu acho um tesão absurdo pelo jogo. Aí você vê Paulinho, por exemplo. Não estou nivelando futebol, não, gente? Eu estou falando de interesse no jogo, de estar ligado. Como você deu o exemplo ontem do Palmeiras,
Todos parecem ter tesão pelo jogo. É isso. O Vargas jamais seria um atleta do Abel. Jamais. Né? Pela conduta e tal. E eu me lembro que quando renovou o contrato, houve aqui o programa, a gente falou muito sobre isso, questionamentos e tal. E há algum tempo, ano passado, vazou uma imagem dele no treino, uma preguiça desgraçada, e nós comentamos aqui, mostramos as imagens e tal. Uma pessoa do Atlético me chamou e falou, pô, uma vontade com o atleta, mostrar isso aí, expõe o atleta. Não, é ele que está se expondo. É outra coisa. Ele que no treino... A imagem não foi a gente que fez, não. Você vê o Hulk se matando no treino, você vê o Hulk maluco no treino, comendo grama, e vê o Vargas na preguiça, desgraçado. Vocês ficam expondo e tal, mas as imagens não foram nossas, né? Não. Tinha ninguém da Band lá escondidinho pegando as imagens, né? Então, o que eu acho? Para mim foi um erro do Caetano, dos poucos cometidos, mas um erro do Caetano. Como quando renovou com o Hever também. Natan, erro, justificava. Natan, na época. Não justificava. Mas do Vargas foi um grande erro. Eu esperava muito do Vargas e eu confesso que a passagem dele pelo Atlético foi, para mim, péssima em todos os aspectos. Por quê? Quando eu vou analisar custo-benefício, dólar. Quando eu vou analisar custo-benefício, eu vejo que não valeu a pena, que foi realmente um foguete molhado. São altos e baixos com mais baixos do que altos, né? Aí não tem como justificar exatamente. O Vargas, questão de talento, você até vê, quando ele chega a jogar bem, faz uma partida boa ou outra, você vê que ele saber jogar bola, ele sabe, mas é a questão, é esse tesão mesmo que falta muito dentro de campo. Parece que sobra um pouco até fora dele, né? Ele tá sempre muito bem acompanhado. Mas o Vargas tem essa questão da motivação que parece que não vai, né? Na hora que você acha que vai ser o momento dele na temporada ali, ele não encaixa uma sequência mesmo de jogos. Foram poucas vezes que ele realmente conseguiu ter um protagonismo no time, né? E aí, justamente, em um desses momentos vem a empolgação da diretoria na renovação do contrato. Agora, Everton, só aproveitando, me chamou a atenção na lista, porque inclusive eu lembrei da discussão que a gente teve aqui no programa, né? Aliás, um abraço pro Thiago Fernandes, nosso negacionista da bola, né? Que nesse momento não tá assistindo o programa provavelmente, tá curtindo férias lá em Portugal, mas que ele falava que o Atlético podia usar o Sub-23 que dava na mesma. Então a gente tá vendo que não dá na mesma exatamente, né? Fisiologia e departamento de futebol conversaram, chegaram à conclusão de que esses jogadores tinham condição de passar pela viagem, de fazer um jogo que vale mais a pena pegar ritmo de jogo na partida oficial do que ficar no CT treinando, né? Não é a mesma coisa, né? Tanto que a gente vê fora da lista quem? Mariano, Bruno Fux, Batalha, Zaratio e Scarpa. O que esses jogadores têm em comum? Uma condição física que provavelmente está abaixo dos outros, porque inclusive tiveram problemas físicos na temporada passada, então naturalmente a fisiologia do clube falou, não, segura um pouquinho esses aqui e leva os outros, porque vale a pena para eles entrar em campo e disputar uma partida oficial nesse momento. Preparar fisicamente, porque daqui a pouco começa a loucura né, da temporada, esses caras vão estar... Porque aí é referência, né? A referência, o Zagueirasca, o Fux e tal, Batalha, vem de contusão, etc e tal. Mas eu vi, ô Valu, eu fico aqui, eu não uso antolhos, tá certo? Que são aqueles óculos dos cavalos que fecha do lado aqui, ó. Eu tô olhando para a câmera aqui, ó, mas eu tô vendo todos os movimentos adjacentes. E eu vi que enquanto a gente falava do Vargas, você balançava a cabeça de um lado para o outro e incomodado com o assunto. Por quê? Não é incômodo, é porque é opinião, na verdade. Eu não entendo com sinceridade, com todo respeito à carreira que o jogador, por seus próprios méritos, construiu, mas eu acho que o cartaz em torno do Vargas é muito maior do que propriamente dito aquilo que ele já entregou aos clubes por onde ele passou. O Sacha tinha muito menos... Entende? Cartaz. Sabe? Essa é a palavra. Entregava muito mais. Entrega e seguiu Mas na entregando. fila quem estava na frente, Vargas. Não tem jeito. Tesão no jogo. Sabe? Então, assim, realmente, um jogador que tem esse cartaz, né? Até me espanta o Elton Novaes não querer mais uma oportunidade para o Vargas, ele que é o senhor oportunidade dos atletas que não vem bem na última temporada ou em temporadas. Lembrando que o Gilberto não teve uma oportunidade, e sim 32 número de jogos que ele fez na temporada. Mas eu quero falar outra coisa. Assim como o Vargas teve também na última temporada, 32 partidas. Porém, o Vargas ele já vem de alguns momentos em 21,
reta final de 22 e uma temporada inteira de 23. Ainda Então, eu estou falando de 3 temporadas para não dar uma chance a mais pro ainda Vargas. assim mais do que o Gilberto em uma temporada, que fez 3 gols no estadual, mais 3 gols no Campeonato Brasileiro. Não, então, o Vargas, ele fez 32 jogos com 3 gols na temporada de 2023. Ambos, a minha opinião mas as temporadas anteriores me fazem refletir que o Vargas não merece mais uma oportunidade no Atlético. O Léo Gomide... Você falou a mesma coisa, eu acho. Não, quase a mesma coisa, só que eu não peço. Eu já pedi chance pro Vargas. Eu pedi em 21, eu pedi em 22, eu pedi até no inicinho de 23 no Campeonato Mineiro. Eu pedi, mas hoje, em 24, eu não peço mais. Não, basicamente, agora o o Elton não Gilberto, quer dar um braço à eu torcida. falei, Quer. se é para dispensar, para não buscar ninguém e ter ele no elenco, eu acreditava que ele poderia render algo Não a Vargas. fazendo parte do elenco. Você e muitos cruzeirenses, inclusive. Só para dizer o seguinte, eu acho que é um ano... Você entregou o Elton agora, hein? Não, você e muitos cruzeirenses. Não, você e... Muitos Não coloquei no mesmo... Tem interseção, mas não está no mesmo conjunto. Eu acho que é um ano, assim, eu até aqui, repito, opinião impopular, não acho que Pedrinho e Kardec entregaram até aqui o que se espera desses jogadores. Nem um pouco. Não estou dizendo que eles vieram para o Atlético para serem protagonistas, mas são jogadores que não são baratos para o clube. A gente está vendo o clube com um elenco bem enxuto, tentando melhorar ali acima dos 11, criar 12, 13, 14, 15 jogadores que você não vai achar um substituto para o Paulinho à mesma altura do Paulinho, minha opinião. Para o Hulk também não. Então o Atlético está tentando, pelo menos eu vejo assim, no começo dessa temporada, montar um elenco para quando as principais peças não estiverem disponíveis, o nível não fique tão fora daquilo que tem condição de render a equipe principal. Repito, eu acho que é um ano crucial e coloco o Edenilson nessa também, porque o Edenilson veio de uma reta final que deu uma mascarada no ano ruim. Patrick. O ano ruim que fizeram Edenilson, Patrick, Allan Kardec não dá nem para ser lesão, avaliado o ano. Grave, muito grave. E o Pedrinho precisa de entrar num ritmo de utilidade de um Alan Franco, por exemplo. Craque da Copinha 2018. Sei que são posições diferentes. Só que o Pedrinho, vamos lá, Os o números do Atlético tem Pedrinho um são elenco, terríveis. o Atlético tem um elenco muito robusto, né? Jogadores que você pode questionar o rendimento deles, eu acrescento o Patrick a tudo isso. Me parece que mesmo com esse rendimento não agradando, com os números que não chamam a atenção, muitos desses jogadores permanecerão no Atlético durante a temporada. Mas é o Filipão chamando para si, né? E aí bancados pelo Filipão. A permanência do Kardec, segundo o que acho que todo mundo tem de informação, é de que foi um pedido do Filipão. Deixa aí, porque tem características que eu entendo que são interessantes para alguns momentos da competição, Filipão sempre gostou da de jogador. temporada, etc. Então, assim, será que isso vale também para o Patrick, para o próprio Edenilson? É uma pergunta que eu estou fazendo, eu não sei. Mas esses caras são, de fato, são jogadores caros pelo benefícios que eles têm entregado. Só para passar o período do Pedrinho aí, ele ficou 6 meses de 2022 e o ano de 2023. Ele tem 42 jogos com a camisa do Atlético e apenas 3 assistências e nenhum gol marcado. Então, assim, o custo-benefício do Pedrinho é muito alto. Tem que começar a render, por isso que a gente vê a importância em determinados momentos do Campeonato Mineiro. Se ele não render agora, quando ele vai render? Eu lembro da temporada passada do Dodô pedindo oportunidades para render no Atlético. Ele teve o Campeonato Mineiro e não entregou. Consequentemente, acabou saindo do Atlético. Eu acho que esses caras todos estão numa situação parecida com a do Vargas. Como tem contrato Você fala Pedrinho, Kardec, Edenilson... Patrick, todos eles, assim, tem contrato vigente, são jogadores com certo renome, jogadores que o mercado conhece. Então, o Atlético vai, na medida do possível, utilizá-los para, de repente, dar mais vitrine. Se o jogador render demais, aí você fala assim, não, vamos reavaliar, vamos usar ao longo da temporada. Senão, pelo menos, tem que botar o cara para jogar um pouquinho, para ele também mostrar um pouco de futebol e, de repente, receber proposta. Eu não sei se o Atlético conta com todos esses para a temporada inteira, mas também não dá para colocar o cara de lado. Então, vai nessa
usando ali como jogador de elenco, num rodízio ou outro. Se vier alguma proposta, acho que o Atlético não vai dificultar a saída. Eu também acho. Não, e a vontade do jogador, né, Dola? O Atlético pretende respeitar a vontade do jogador. Sim. Porque tem jogador que mesmo na reserva fica à vontade. O Rafael, goleiro, eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo, e ele me disse, os caras, nunca me incomodou de chegar em casa, nossa, mais uma temporada reserva. O Rafael teve proposta forte em 2016, Grêmio, São Paulo, e não quis sair. Não quis. Então tem jogador que não se incomoda, e tem jogador que fica pistola quando tá na reserva. Agora, eu tô com Dola. Eu acho que se chega a proposta e da vontade do jogador, o Atlético não vai dificultar, mas, por outro lado, também não pode entregar ao mercado, né? Pega o Edenilson, pega o Patrick, tô citando, tá? O Pedrinho, porque foram citados aqui, o próprio Vargas. Não, toma aí, mercado, ó. Leva de graça, paga qualquer coisa, nós queremos tirar de um. Pode ser assim, gente, é ativo do clube, né? Ajuda, pois não, Valor? Não, mas a gente não fala que o elenco, que é um time forte, com o elenco não é tão forte, é claro, quanto já foi em 21 e 22, mas não é um time forte, com um elenco também com peças interessantes. Quando a gente fala isso, a gente não coloca na conta exatamente essas alternativas ao time principal, o Pedrinho, o Allan Kardec, o Vargas, que claramente é uma carta fora do baralho. Não vai ser dito isso publicamente por ser um ativo do público, mas hoje é uma carta fora do baralho. Eu não tenho essa certeza se no caso de Vargas, de Pedrinho, que são jogadores que vão ficar e caso apareça alguma situação, sairão. Nem do Patrick e do Edenilson eu tenho essa certeza. Porque exatamente quando a gente fala da força do Atlético, do time, e fala também do elenco, pelo menos na minha cabeça é falando desses jogadores. E com relação aos números do Pedrinho, Elton, eu, com sinceridade, acho importante colocar os números dos atletas para fazer uma análise combinatória com relação ao rendimento, mas eu nem estou levando em consideração os números. O que eu estou falando é, por exemplo... É campo e bola, né? Teve o jogo contra o Santos, que ele foi muito importante, ele dá uma assistência pro Paulinho. Sim. Você fala assim, não, aquele jogo estava enrolado, o Pedrinho entrou, o Atlético melhorou. Sabe, eu acho que são jogadores, ele, o Kardec, Patrick, Edenilson, que no mínimo eles têm que entregar isso, senão a titularidade. Com grande frequência, né? Isso. O tempo todo. Não vai ser sempre, todos os jogos. Não vai ter constância. Eu repito, eu sei que são posições diferentes, mas se a gente colocar numa balança, o Alan Franco impactou muito mais o jogo do Atlético quando participou no campeonato que o Pedrinho. Muito mais. Ele se tornou um reforço. Noves fora, números e etc. Já comentamos a respeito disso aqui. O Alan Franco, ele volta numa situação assim, a equipe argentina não quer comprar praticamente o troco, né? O Tadieres não quer comprar, ele acabou se tornando importante. O Batalha machucou, o Otávio e o Filipão utilizou e gostou e renovou o contrato. Agora tem um detalhe, todos esses jogadores citados aqui, nós precisamos entender que demorou muito para o Filipão ajustar o time. Sim. Se esse time repetir o ajuste do retorno do brasileiro, é mais fácil encaixar até quem não jogou. Claro. Porque quando o time ajustou e o Edenilson entrou num time justinho, ajustadinho, ele começou a render. Sim. Né? Então, a expectativa é, bom, o Filipão parece que achou o time, achou o jeito de jogar, e aí você vai colocando tanto jogador de base quanto esses aí que não foram bem na temporada passada, e esses caras podem entrar. E trouxe um cara diferente, um cara ainda que faltava ali na armação, Gustavo Scarpa. Vocês já pararam para pensar? Entendeu? Então já tem uma base montada, mais o Scarpa. O que o Scarpa pode entregar e o quanto ele pode trazer de benefício para todos que gravitam ali ao lado dele. Que isso, cara? É altíssimo nível. É isso aí, rapaziada. O que você acha aí da não relacionamento do Gustavo Scarpa para a partida, né? O Vargas aí deve ter mais uma chance aí no Galo, né? Treinou bem e foi relacionado para a partida do Galo, né? Então provavelmente aí deve ter oportunidade. E olha, eu risco a dizer até que deve jogar bem e fazer até um golzinho aí já no Campeonato Mineiro, né? E ganhar mais oportunidade. Se ele mostrar força de vontade aí que quer jogar mesmo, vai ser um bom reforço para o Galo aí, né? Porque é um jogador de altíssimo nível, boa qualidade. Então seria interessante que ele se empenhasse mais a jogar bem pelo Galo nesse ano, né? Que seria um baita reforço, né? Ficaria tudo certo. É isso aí, rapaziada.